Estamos felizes porque a responsabilidade que foi dada é para que eu viesse trazer a palavra nesta noite, ao pedido do pastor Osmir. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para vocês nesta noite, amém? Eu sei que Deus, Ele ensina, Ele instrui o caminho que nós devemos andar, e Ele faz da maneira que Ele quer, e não da nossa maneira, e por isso nós somos gratos a Ele, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, versículo 16, 1 Reis 16, versos de número 32. Eu queria falar com a igreja que se nós temos um Deus que tudo pode, o que Ele não se agrada é de um filho desobediente. E a pior coisa que existe na vida de um crente, de um cristão, é aborrecer a Deus com algum tipo de atitude que inverte os princípios cristãos. 1 Reis 16, versículo 32, diz assim: E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, que de todos os reis de Israel que foram antes dele. Vamos pular para o versículo, vamos para 17:1. Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai daqui, vira-te para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querita, que está diante do Jordão, e há de ser que beber do ribeiro, e eu te ordeno os corvos que ali te sustentam. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao rio de Querite, que estava diante do Jordão. Só até aí. Curva sua cabeça, coloque a mão no teu coração. Eu quero orar. Senhor meu Deus, meu Pai, meu Rei, neste momento a tua igreja está aqui, Senhor. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha, meu Pai, abrir o entendimento da vida deles, Pai, através desta palavra que tu ministraste no meu coração. Deus, ajuda eles, meu Pai, a praticar a tua palavra, Senhor, a viver a tua palavra, Senhor, para que eles possam crescer, para que eles possam ser abençoados todos os dias da vida dele, até que o Senhor venha nos buscar. E por isso, Pai, eu te agradeço, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Podeis tomar o assento. Irmãos, aqui nós podemos ver aqui um homem. E este homem, Acabe, ele fez algo que contrariou o coração de Deus. Acabe, ele fez algo que abomina o coração de Deus. Nós podemos acreditarmos que nós temos um Deus que tudo pode,
Nós, como homens e mulheres pentecostal, nós acreditamos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E nós não adoramos nenhum outro Deus, nem Deus de Baal, nem outro tipo de Deus que possa substituir o nosso Deus, porque o Deus que nós servimos é o Deus vivo, é o Deus que morreu e Ele ressuscitou no terceiro dia, e depois Ele veio e disse que ia enviar quem para nós? O Consolador, que é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Enquanto o Espírito Santo de Deus está sobre a terra, cuidando de nós, nos ajudando nós em todas as áreas da nossa vida, ainda há alegria nos filhos de Deus, porque o Espírito Santo de Deus se faz morada dentro do nosso coração. Eu posso dizer um amém? Amém. Glórias a Deus, porque você tem o Espírito Santo de Deus que tem te guiado, que tem feito você a conquistar, a ser abençoado todos os dias da sua vida. E este homem aqui, no versículo de número 32, ele levantou um altar a Baal, a um Deus que infelizmente nada pode fazer por nós. Nós podemos ver pessoas que não conhecem a Deus, mas que já ouviu falar em Deus, que adora outros deuses, mas só que vê bem, eles adoram um Deus pagão, um Deus que realmente nada pode fazer por eles, mas pela misericórdia de Deus, ainda eles pegam carona ainda nas bênçãos de Deus, porque Deus ainda é misericordioso, até que Ele venha puxar a corda, até que a ordem dEle venha sobre um homem de Deus para profetizar e dizendo as coisas que devem ser falado a vocês, ou a quem quiser que esteja andando na contramão de Deus, como aconteceu. E diz aqui que ele levantou um altar na casa de Baal, que edificara a Samaria, e também Acabe fez um bosque, tá? Um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor. Quando nós falamos assim, em irritar ao Senhor, em aborrecer ao Senhor, eu quero dizer que muitas das vezes o que faz isto é o pecado. O pecado sim faz que Deus, Ele se entristece. O pecado faz a pessoa a não romper mais barreira, mas andar para trás. O erro, as coisas que não é de Deus, não lhe resta alternativa a sofrer as consequências. E nós, como homem de Deus, mulher de Deus, nós queremos falar assim: não temas, Deus é contigo. E o pecado só leva à destruição. Destrói devagarzinho. É como se fosse uma traça, como se fosse ele um pulgão. E ele vem e vai destruindo ali, tirando a alegria, tirando a paz. E ali o Espírito Santo começa a incomodar a pessoa. Por quê? É o pecado. É o pecado. E nós podemos ver aqui que Elias, ele prediz contra quem? O pecador. Quantos Elias tem aqui nesta noite? Você pode levantar a tua mão e falar assim: eu sou um Elias, eu posso profetizar sobre o meu irmão? Nós podemos profetizar sim. Se Deus falar para nós falarmos, nós temos que falar, para que aquela pessoa venha se enquadrar, venha se arrepender, venha saber que existe um Deus que tudo pode. E aqui, Acabe, ele ainda não conhecia as mãos de Deus. Por isso, diz assim: então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, olha lá, Elias, ele disse a Acabe, face a face, e diz assim: vive o Senhor,
Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho e nem chuva haverá segundo a minha palavra. Olha aí. O que Acabe pensou no momento desse? Quem é este que pode proferir algo para mim? Quem é este que eu olho para ele e eu julgo ele pela aparência e falo assim, isso aí não é nada. Muitas das vezes nós olhamos para um homem de Deus, uma mulher de Deus, e olhamos e achamos que eles não são capazes de proferir sobre a nossa vida. Mas quem olha a aparência se engana. Nós temos que olhar com os olhos espirituais para identificar quem é que está do nosso lado e quem pode orar por nós e nós ser abençoado. Eu digo aqui que Elias ali, quando ele proferiu, ele profetizou ali, que disse que não iria chover, Acabe ele caçoou. Mas a palavra de Deus diz assim, que depois veio a palavra do Senhor dizendo a Elias, vai-te daqui, você já fez o que eu pedi para você fazer, saia daqui. Eu creio que de um lado, Acabe caçoando de Elias, desacreditando o que ia acontecer. Quanto das vezes lá atrás, Deus falou com você, meu irmão, minha irmã, e você desacreditou. Você não acreditou que aquilo podia ser capaz de mudar a tua vida, tanto a tua como da tua família. Quando nós ouvimos um homem de Deus proferir sobre as nossas vidas, nós temos que ter aquela sensibilidade, sentir realmente, verdadeiramente eu fui tocado por um homem de Deus. Verdadeiramente aquela palavra veio de encontro ao meu coração e por isso eu recebo ela em nome de Jesus. Se é para ser desta maneira, assim será. E diz assim que vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro. E ele foi diante de um ribeiro. Que estava diante do Jordão. E há de ser que de beber do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te alimenta, que te sustenta. Olha que Deus é este. Deus, ele fez que ele profetizasse, que ele saísse daqui, que ele ficasse diante ao ribeiro para beber do ribeiro, e Deus fez o quê? Que ordenasse que as aves viessem levar o pão e a carne de manhã, e pão e carne à noite. Engraçado que não poderia esta ave se alimentar daquilo. E ela foi diante de Elias ali, e entregou ali. Nós podemos ver que quando um passarinho pequenininho está no ninho, ali a mãezinha voa e vai lá atrás, traz a comidinha e dá a comidinha ali, na boquinha do passarinho. É o que esses passarinhos fez com Elias. Sustentou ele, alimentou ele por um grande tempo ali. Pensa bem, a ordenância de Deus e fazer que até o pássaro venha levar o sustento para o homem de Deus. Quanto mais o Deus de hoje, que é o mesmo de ontem, tem levado sustento dentro da sua casa. Ele tem capacitado a sua vida, ele tem te orientado, ele tem feito grandes coisas. E o que você tem feito para Deus? Tem glorificado o nome de Jesus? Tem exaltado o nome de Jesus? Ou você tem aborrecido a Deus, mas pela misericórdia de Deus, ainda Ele tem te abençoado? Cuidado.
Se estiver fazendo coisa errada, Deus é justo e fiel. Há tempo de mudança, há tempo de se corrigir, há tempo de olhar para trás e dizer: eu preciso de entrar no caminho da palavra, eu preciso de entrar no caminho do conhecimento. Versículo 5: fui, pois, e fiz conforme a palavra do Senhor. Foi obediente, né? Deus falou, ele obedeceu. E habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante de Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne pela noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Quer dizer, a profecia, ela é existente. Não chovia, os rios estavam se secando, a água estava escassa, e eu creio ali que Acabe começou a fazer um retrato falado de Elias, procura o homem, vai atrás do homem. Eu creio que ele mandou os guardas, mandaram o povo ir atrás do homem para que ele pudesse reverter essa situação. Em primeira instância ele não acreditou, ele caçoou, ele desacreditou, mas depois que ele viu que não vinha chuva, que começou a passar, irmãos, permita-me dizer, nos dias de hoje, talvez algumas pessoas não estão preocupadas com a água, têm desperdiçado a água, mas já está acontecendo, já no nosso Brasil, a água está se secando, os rios estão ficando baixos, alguns bairros aqui de Bauru estão ficando sem água, como ontem mesmo. Eu fui trabalhar ontem, cheguei em casa às 5:30 da tarde, eu fui em 3 casas, não tinha água. Então nós temos que dar valor naquilo que nos traz o refrigério, a água. Muitas pessoas não estão dando importância, mas nós temos que começarmos a orar por esta nação, para que o Senhor venha enviar água, que o Senhor venha tocar nestes homens, para que eles venham fazer cisternas, para que eles possam guardar as reservas, para que nós possamos o quê? Não faltar água para o futuro. Vamos orar. Versículo 8: então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustentasse. Olha lá, Deus usou a ave, e agora está dando uma ordenância a quem? A uma mulher. No fundo, esta mulher, ela sabia que ela estava tendo um sentimento que alguma coisa ia acontecer. Nós podemos ver que no versículo 13, diz assim: Elias lhe disse, vamos ler o 10, então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha, e ela a chamou, e lhe disse: trazei pedaço, numa vasilha, num pouco de água para beber. E indo ela buscá-lo, ele chamou, ele disse: trazei agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, o teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha
numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para os meus filhos, para que eu comamos e morremos. Irmãos, eu digo assim que esta mulher, ela tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. No pensamento dela era o quê? Que ela viesse o quê? A se alimentar daquilo e esperar a morte. Ela já tinha convicção que ela ia morrer ali. Ela já tinha convicção ali que ela ia se alimentar e ela ia partir dali. Mas não. Elias disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Olha aí, eu digo aqui que vê bem, traga para fora. O homem de Deus não chegou a entrar ali naquela tenda dela. Muito pelo contrário, ele ordenou que ela fizesse ali e trazesse para ele o alimento, porque já era prometido que o Senhor viesse cumprir aquilo que Deus falaste, que esta mulher iria sustentar ele. E ali aconteceu que esta mulher, ela preparou e o serviu. No versículo 14 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Deus, Ele multiplicou ali a farinha e o azeite ali daquela mulher, por ela servir o homem primeiro, amando a ordenância dele. Eu digo assim, amados irmãos, que o Deus que nós servimos, Ele é o Deus da providência. Eu não sei o que está faltando na sua vida, mas se você começar a orar a Deus, começar a clamar a esse Deus vivo, Ele vai te dar, Ele vai multiplicar. Por isso que diz assim a palavra de Deus: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós vemos acrescentar, é algo que você já tem. Então ele vai o quê? Acrescentar um pouco mais, para que você possa o quê? Se alegrar. O que é acrescentar? Acrescentar a paz de Deus sobre a tua vida, acrescentar a tua alegria, acrescentar a tua saúde, acrescentar até as suas finanças, acreditar que você é capaz de mudar o seu jeito, o teu comportamento. Deus, Ele tudo pode fazer na tua vida, como Ele fez na vida de Elias, Ele vai fazer na tua vida, se você realmente acreditar, ter a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus, e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, meu Pai. E se passou 3 anos, até que Elias voltaste lá naquela cidade, e ter novamente com Acabe, e profetizar novamente, para que viesse chuva. Qual é a chuva que você está precisando no dia de hoje? Qual é a situação que você está passando, que você necessita de uma chuva, necessita de algo sobre a tua vida? Você tem clamado a Deus, você tem pedido a Deus, ou você não tem pedido a Deus? Senhor, Tu sabes o que é necessário para mim, Pai. É que diz lá no Pai Nosso, né? Antes de vos lhe pedir, o vosso Pai é necessário.
O vosso Pai sabe que é necessário para você. E eu já falei aqui já. Eu digo que se nós começarmos a nos olharmos para nós, e não olharmos para o lado, e não queremos participar de alguns problemas que não cabe a nós a resolver, mas sim, se der para nós resolver, nós vamos lá e ajuda. Realmente e verdadeiramente você começa a prosperar na sua vida. Quando nós falamos em prosperidade, irmão, nós não falamos em finanças. Não é só em finanças, mas prosperar em todas as áreas da sua vida. Prosperar no conhecimento, prosperar na sabedoria, tomar atitude, tomar decisão. Saber que realmente é necessário que eu venha tomar a decisão hoje, para que amanhã eu venha dormir tranquilo, que eu possa colocar a cabeça no travesseiro e realmente sentir paz, gozo sobre aquilo que eu fiz no dia a dia. É necessário que nós começamos a encarar os problemas de frente, encarar situações e botar um basta. Como eu disse na sexta-feira, tudo o que você for fazer, hoje, amanhã vem a colheita, tanto para o bem, como o mal. Se você está plantando coisas boas, verdadeiramente você vai colher o melhor de Deus. Mas se você não estiver colhendo coisas boas, você é o espertão, você é a espertona, acha que Deus ele não está vendo, que Deus ele perdoa facilmente. Não, você está enganado. Você vai sofrer as consequências, porque Deus ele é justo. Quando fala que Deus é justo, Deus ele é justo. Quando nós estamos andando com Jesus, as nossas bênçãos ela vem, porque nós estamos caminhando, nós estamos de mão dada com Jesus, e nós vamos caminhando, mas no momento que nós soltamos as nossas mãos, e começamos a olhar outros princípios que não está na família, não está nas escrituras sagradas, nós começamos o quê? A sofrer. Nós começamos a distanciar da presença de Deus. Nós começamos a o quê? A ficar distante da presença de Deus. E aí é um perigo grande, porque vem o quê? Os convites, vem as preparações ao contrário, vem os desejos carnais, vem o desejo da mentira, de tomar a vantagem nas situações, talvez a soberba, né? O nariz começa a ficar empinado porque eu estou bem, né? As minhas finanças também, eu vou pisar no pequenino ali. Não, nós temos que ser, e tem um nível só. Este nível que nós falamos é um nível cristão, é um nível onde nós tratamos as pessoas igualmente, no independente da situação que nós vivemos. Por isso que é necessário nós olharmos para nós e dizer, o que eu preciso de mudar? Nós temos que perguntarmos para nós, o que eu preciso para que eu possa vir caminhar? O que eu preciso de fazer para que eu não passe mais por esse constrangimento, essa situação difícil? Eu preciso de mudar. E hoje é noite de mudança, amém? Hoje é noite que você vai tomar uma decisão, através da oração da fé. E quando você começa a orar com fé, realmente Deus ele vai começar a trabalhar no teu coração. Mas tem que ser verdadeiramente ali uma oração genuína, uma oração de entrega, uma oração que realmente você fala assim, Senhor, é isto, Pai. Não importa quem está do teu lado agora, importa que você está orando a Deus e falando, Senhor, é isto. Você não precisa de expressar com voz, mas você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no teu coração e falar em pensamento. Você pode expressar a tua oração da maneira que você queira. Você pode gritar, você pode orar baixo, você pode orar da maneira que você quiser, mas você depende da oração,
de ter um contato, uma ligação com Deus, para que o Senhor possa realmente dizer assim: olha, ele está clamando, então eu vou atender o meu filho, porque realmente a oração chegou até a mim. A tua oração tem que chegar a Deus, porque existe algum tipo de oração que não chega. É uma oração que você pede, mas amanhã mesmo você já esqueceu daquilo que você pediu. Eu digo assim que quando nós queremos algo, nós temos que ser insistente, nós temos que ser perseverante. A pior coisa que existe, o pior crente que tem dentro da igreja, é o tipo de crente indeciso. Ele não sabe o que quer, ele não sabe se faz parte do louvor, se ele faz parte da oração, se ele faz parte realmente da igreja. Ele vem na igreja, ele não sabe se ele fica, se ele sai, se ele vai para uma outra igreja. Ele não tem raiz, ele não sabe. Eu digo assim que você tem que tirar isso da tua vida, tirar essa indecisão. Eu quero ter a minha casa própria, eu quero ter este serviço, eu quero ter este carro, eu quero ter esta esposa, eu quero ter este esposo. Quando você começar a determinar na sua vida o que você quer verdadeiramente, aí entra a provisão de Deus. Se você não consegue decidir o que você quer na sua vida, como Deus vai poder entregar na tua mão? Porque uma hora você quer isto, uma hora você quer aquilo. Não funciona. As bênçãos, ela não chegam sobre a tua vida. Você tem que ser uma mulher, um homem de Deus profeta, que profere coisas boas na vida das pessoas, que traz a existência daquilo que você precisa. Eu fui para Piratininga esses dias, e eu conheci uma psicóloga. Já conheço ela já faz tempo, mas ela se abriu comigo, e ela perdeu um filho esses dias. Ela estava grávida, mas não conseguiu segurar a criança, né? E eu falei com ela, eu falei assim: ô Karina, sabe o que você faz? Olha que Deus tocou no meu coração para falar. E ela está tentando novamente ter nenê, né? E eu falei assim: Karina, eu vou orar por você. Você fica onde você está mesmo aí, tá? Coloque a mão na sua barriguinha e começa a falar com o nenê. Traz a existência, para o seu ventre ali, e começa a orar a Deus, falar com Deus, falar com essa criança que está no seu ventre. Se você tem o desejo de você ficar grávida e ter esse nenê, começa a orar, começa realmente a declarar na sua vida que você vai ter este nenê, e que realmente ele vai ser bênção, porque Deus, ele quer dar essa herança para você. Mas você tem que o quê? Começar a orar, pedir para que o seu Senhor cuida do meu corpo, cuida da minha saúde, cuida do nenê. E ela está fazendo esta oração, e eu creio que o milagre vai acontecer na casa dela, e eu creio também que vai acontecer na casa de vocês, e eu creio que na vida de vocês vão começar a orar e trazer a existência daquilo que vocês querem. Não importa o que, esse Deus, ele prepara meios para te abençoar, da maneira aqui, que Deus aqui, ele ficou furioso aqui com Acabe, e mostrou para Acabe que realmente não é ele que manda, quem manda é Deus, e que mostrou para que o Deus de Elias pudesse até mudar a circunstância do tempo. Olha o que aconteceu. Ontem, às 5:30 da tarde, o que aconteceu? Quem passou calor aqui ontem? Levanta a mão. Estava quente ontem, não estava? Você viu o vento? Deus, ele mandou um vento sobre Bauru, só na região de Bauru, Bauru e região só. E o calor foi-se embora. Então, Deus está no controle de tudo. Só quem não crê, que vê que Deus, ele assoprou sobre a nossa região, sobre Bauru, e o calor se foi. E hoje foi um domingo maravilhoso, foi um domingo gostoso. Então, Deus, ele está no controle. Amém?
Vamos ficar em pé. Eu queria que você fizesse esta oração verdadeiramente. Eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é capaz de entregar nas tuas mãos ainda esta semana uma bênção especial. Mas você tem que realmente acreditar, você tem que acelerar a tua fé, você tem que realmente crer. Oremos neste momento. Senhor meu Deus, neste momento, Senhor, a tua igreja, Senhor, está orando, Pai. Deus, dê a eles, meu Pai, aquilo que é necessário.